estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2025, o Senhor guardou o melhor para o final. Eu creio num melhor vinho, num vinho que eu nunca bebi. Em nome de Jesus. Amém. Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Lindo. Louvado seja Deus, triunfando sobre o mal. Jesus foi tentado no início exatamente pelo que venceu no final. O final é melhor do que o início. Se nós cremos, aquilo que você enfrenta no início, você derrota no final. A palavra de Deus, ela nos guia. Ela está apontando para uma direção. O que é que você está enfrentando agora? Se você crer, isso será derrotado no final. Isso não prevalecerá? A Bíblia diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É interessante, foi logo após o Senhor se batizar e ouvir aquela voz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, eu me alegro, eu me agrado. E agora então ele começa sendo levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nós precisamos entender escrituras assim, porque na vida, às vezes, nós não entendemos essas coisas. Espera aí, mas eu me rendi ao Senhor. Não está fazendo sentido esse negócio. O Espírito foi o Espírito de Deus que levou o Senhor Jesus para o deserto para ele ser tentado. E nós precisamos destas escrituras. Porque Jesus foi tentado nas mesmas coisas que nós somos tentados. E nós precisamos saber como triunfar sobre o mal. Como que nós resolvemos? Como nós enfrentamos as situações que vêm contra nós? As tentações. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, Satanás chegou no momento em que ele estava vulnerável. E ele começa a tentá-lo exatamente na área em que ele está tendo necessidade. Necessidade. Ah, que dá assunto. Algumas pessoas só definem a vida, tomam decisões com base na... E toda pessoa que toma decisões com base na necessidade, ela não vai longe. Porque você precisa ter valores e princípios muito claros dentro de você. Você não define a vida por um problema, você não define a vida por uma necessidade, você não define a vida por uma pressão, você não define a vida porque você está sendo pressionado ou oprimido. Você define a vida por aquilo que você sabe, pelas suas convicções, por aquilo que está dentro de você. Quando você tem isso claro, a vida fica fácil. Porque você vai responder de acordo com aquilo que você acredita. A qualquer problema, a qualquer necessidade, a qualquer pressão. Você sabe o que responder. Você responde com a fé naquilo que você acredita. Então, a pressão
não vai definir você, porque você já está definido. O problema não define você. A necessidade não define você. Eu prefiro ficar com fome a dar o que Satanás quer. Eu prefiro ficar com fome, eu prefiro a pressão da fome do que dar uma resposta favorável fazendo o que Satanás quer. Aliás, foi exatamente o que aconteceu no Éden. Isso não é novo. A mulher desenvolveu um diálogo com a serpente. E se você começar a conversar com o mal, você vai ter problemas. Você tem que conversar com Deus. E ela acabou definindo a vida não por aquilo que ela sabia que foi colocado dentro dela, mas pelo que era desejável, era bonito, por aquilo que parecia tão agradável, por uma necessidade que bateu dentro dela, e não pela convicção e por aquilo que ela já sabia e estava vivendo. E não é o que muitas pessoas fazem? Elas trocam tudo por uma necessidade, seja ela emocional, seja ela física, né? Necessidade de agradar, a necessidade de obter algo, a vontade de ter algo. O medo de dizer não. Mas Jesus, o tentador, aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, é muito bom isso aqui. Identidade. Eu gostaria de ter, assim, horas para falar só sobre identidade. Porque quando você pode, parece que você já ouviu isso. Não, você já ouviu. Parece não, você já ouviu. Mas você precisa saber que sabe. Porque o ter ouvido não significa que você sabe na prática. Então, quando nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes vem uma palavra e eu já me antecipo e falo, não, eu já sei, é isso aí. Eu já sei até o que a bispa vai falar agora. Bom que Deus falou lá no Jordão, este é meu filho, então ele sabia que ele era filho e tal, e tal. Então, olha que coisa, você está pregando para você, talvez agora na mente, antes de eu falar, você já tinha falado na mente. Só que quando você vai aplicar isso à vida, não é como você age. Porque você precisa saber que sabe, a gente só mostra na prática. Quando você realmente sabe que você é filho, ele mexeu na identidade dele mesmo. Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Gente, isso é tão comum. Se você não dá identidade, o pai dá identidade ao filho. Se você não dá identidade aos seus filhos, eles vão ser pressionados lá na escola. A gente tem N histórias. Ó, se você tem coragem mesmo, você vai lá beijar aquela menina. Ó, se você tem coragem mesmo, você vai lá fazer aquele negócio. Ó, se você é isso aí, eu quero ver, hein? Se você deu identidade ao seu filho, ele vai dizer, não, não é isso que me define. E eu gosto de Jesus, a resposta dele, porque ele deixou bem claro, não, eu sei quem eu sou e não é isso que me define. Mas algumas pessoas, elas ainda não sabem disso. Elas já ouviram a palavra, mas não criou vida dentro delas. E elas agem como se mostrar e dar a resposta que o inimigo quer, que o tentador quer, que a pressão está pedindo, vai defini-las.
Não. O que define você é o que você acredita. Você não tem que transformar pedras em pães. Você não tem que mostrar nada para Satanás, para o ímpio, ou para quem quer que for. Você não tem que mostrar. Você tem que saber quem você é e dar a resposta alinhada com Deus, alinhada com essa fé. É isso que você tem que fazer, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que dar uma resposta de fé. Eu não tenho que mostrar nada para o mal. Eu não tenho que mostrar nada para esse mundo. As pessoas, elas querem muitas coisas de nós. Mas quando você tem convicção, você sabe o que responder. Você sabe o que fazer. Mas se você não sabe que você é filho de Deus, você é feitura de Deus. Você foi comprado a preço de sangue. Você foi comprado a um preço muito alto. Você não é esse nada que o diabo quer mostrar que é, esse coitado. Você não é o que disseram que você é. Porque você pode ter ouvido muitas coisas, menos que você é um filho amado, que foi gerado para ser bem-sucedido, gerado com um propósito, e você pode enfrentar todas as demandas da vida. Você pode. Gente, quando eu penso que a geração que nasceu no deserto era para ter nascido já dentro da terra prometida, e aquela geração nasceu na sequidão, e só via a mesma paisagem, o mesmo cenário dia e noite, eu penso, olha o quanto as decisões dos pais podem afetar a vida dos filhos. Aí você pode dizer assim, bom, mas eles entraram na terra prometida. Entraram, mas era para eles terem já nascido na terra prometida. Era para eles terem nascido lá. E eles passaram por aquela situação do deserto e viram seus pais tombarem no deserto. Um povo que viu. Mas olha que coisa assim, terrível, né? Eles viram e falaram, olha, a terra é boa, tem fruto, tem isso, aquilo. Mas isso não é possível. Isso não é realizável. Mas como não é, rapaz? Como não é? Olha o que Deus colocou. Falou. Olha, vocês têm a palavra. Olha a palavra de Deus. Ela foi dada. É uma promessa. Olha a promessa. Não. E eles perderam o direito. A incredulidade fez com que eles perdessem o direito a entrar na terra prometida. E aí, quem sofreu? Os filhos. Que foram nascendo no deserto, e era para eles terem nascido dentro da terra prometida, e foram vendo seus pais, que saíram para possuir a terra prometida, tinham uma promessa, mas terminaram no deserto. Você já viu gente que tinha promessa, mas terminou do deserto? Gente que tinha promessa, que tinha um futuro promissor, que tinha promessa, mas terminou no deserto. Isso não incomoda você? Isso me consome, me faz às vezes até perder o ar. Eu paro de respirar e volto.
Estou falando sério. Você não tem noção, pergunta quem está comigo. Quando eu vejo gente aqui, que tem tudo para ter uma grande vida, está diante dele uma missão maravilhosa, um futuro maravilhoso, e eu vejo a pessoa jogando fora por causa de nada. Ela joga fora porque o diabo atesta, ele vem, ele tenta, e ela cede para aquela necessidade. Eu gosto da resposta que o Senhor dá para os discípulos, ali em João 4, na passagem da Samaritana. Minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Quando a nossa comida, o que é comida? Comida é nutrição, comida te dá força. Você deve ter tomado, sim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Meu Deus, esse texto você tem que fazer um quadro dele. Ele tem que ficar aqui, ó, estampado, minha comida. Comida é o quê? Nutrição, é o que dá energia, é o que dá força. Você pode sair daqui a pouco, como eu estava dizendo, você tomou seu café da manhã, mas daqui a pouquinho você vai estar já sentindo fome. E você fica já com aquela expectativa de sentar e comer aquela comidinha quentinha, almoçar. E aí você reabastece, vem força, é gostoso. Então, comida é prazer, comida é abastecimento, é ganho de energia, de nutrição. E o Senhor disse, a minha comida, a minha nutrição, a minha energia, o meu prazer é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Está vendo? Isso é mais do que a fome que eu estou sentindo, é mais do que a necessidade física ou emocional ou financeira que eu estou tendo. Isso é mais. É mais do que qualquer coisa. É fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, ó, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Mas ele sabia, ele já tinha ouvido, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E eu não estou aqui por necessidade. Eu estou aqui por uma missão, por um propósito. Então eu não tenho que provar nada para o diabo. Ele podia transformar qualquer coisa, pedras em pães, a coisa mais fácil. Óbvio que sim. Tem coisas que você pode fazer na força do braço? Você pode. Mas é viável? É cabível? É correto? É moral? É certo? Quem é que está pressionando? Era o diabo. Quem estava tentando? Supra a sua necessidade. Não é para onde o diabo, se ame, você merece. Não é isso que ele fala o tempo todo? Você merece, olha a sua vida, olha as coisas que você tem passado, olha, quer saber? Você merece. Se ame mais do que a Deus. E faça para você. Veja que o Senhor multiplicou pães e peixes. Veja que ele transformou a água em vinho. Mas não foi para ele. Foi por um propósito. Ali tinha propósito. Mas aqui não tinha propósito.
E Satanás vai tentar as pessoas a fazer aquilo que só vai beneficiar elas. Ou, melhor dizendo, esse beneficiar, vamos colocar aqui entre aspas, vai derrotá-las. Porque, na verdade, quando você transforma pedras em pães, quando você faz algo com base na necessidade, na sua necessidade, na necessidade do momento, aquilo não tem propósito. Não tem. E muitas vezes Satanás vai vir exatamente no momento da sua maior necessidade. E ele vai tentar, ele vai instigar você a se mover e fazer algo que não é correto, que não é justo, que não está dentro do propósito. Que, teoricamente, vai te beneficiar, vai resolver momentaneamente, mas vai roubar seu destino. As perdas vão ser muito grandes. Não é isso que a gente vê acontecer? Pessoas sofrendo perdas e perdas e perdas. E por quê? Porque elas nunca passam no teste da necessidade. Jesus respondeu. Sempre Jesus respondeu. Jesus respondeu. E ele nos ensinou. Nada na Bíblia está por acaso. Tudo está aqui para nos ensinar. Como é que eu vou responder? Como que eu respondo a Satanás? Por isso que eu tenho que saber o que está escrito. Porque eu só vou vencer o mal respondendo com a palavra. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pão pode ser muita coisa. Pão, qualquer necessidade. Pão aqui pode ser muita coisa. Qualquer necessidade. Qualquer uma. Mas nem só de suprir suas necessidades você vai viver. Às vezes você vai ter que passar algumas necessidades por amor a Deus, para ficar com a palavra dele. Você vai ter que parar e dizer não para você, sua necessidade física, talvez financeira, emocional, uma carência, e você vai dizer não. Uma pessoa que está se sentindo solitária, ela pode, resolver momentaneamente aquela carência e ficar com alguém? Pode. Mas e o preço disso? Uma pessoa que precisa de dinheiro, ela pode criar um meio, até roubar. Ela pode roubar. Ela tem o dinheiro. Mas e o preço disso? Está entendendo? Então, assim, você pode fazer muitas coisas para resolver um problema. Mas se você não for pelas vias corretas, o preço vai ser muito alto. Muito alto. Então, você tem que responder. O que a palavra diz? O que a palavra diz? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, aconteça o que for, a resposta para o diabo diante das necessidades sempre será a mesma. Qual é a palavra que eu recebi de Deus? Qual é a palavra que Deus me deu? Qual é a palavra? Cada um aqui tem uma palavra de Deus. Qual a palavra que você recebeu de Deus? E então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse. E às vezes o diabo, ele vai fazer isso. Ele vai te levar para um lugar para te mostrar, se você é o filho de Deus, de novo, eu não estou convencido, agora ele vai cair. Ele não vai ter, não é possível que ele tenha uma identidade tão forte assim, e ele não vai tentar provar. O diabo não desiste.
Não, dessa vez ele vai tentar, ele vai querer provar que ele é homem, ela vai provar, querer provar que é mulher, vai tentar provar que tem, que pode, que consegue. Ele vai cair agora. Jogue-se daqui para baixo. Arrisca, seja imprudente mesmo. Seja inconsequente. Cometa aquelas loucuras. Aquelas inconsequências. Seja um aventureiro. Vai lá e faz essa loucura sem propósito. Sem propósito. Faça sem propósito. Você já viu gente que faz loucuras, mas não tem propósito nenhum naquilo? Não tem propósito naquilo. Ele faz com aquele pensamento, vamos ver no que dá. Ele arrisca na loucura, não é na fé. Ele está sempre arriscando na carne. Ele vai lá e faz a mesma loucura da outra vez. E é assim, né? Escapei uma vez, escapei outra. Ele começa a acreditar que ele vai escapar de novo. E o diabo, ele lança esse pensamento. É a mesma coisa. Seja imprudente. Vai lá. Faz uma dívida que você não pode pagar, depois você pensa. Daqui 40 dias você pensa no que você vai fazer. Se joga. Pois está escrito. Olha o que o diabo faz, hein? Ele pega a palavra fora de contexto. Ele pinça. Cuidado, viu? Cuidado, porque às vezes você pode ouvir aí, direto tem um ou outro, que se mete em encrenca, porque vai ouvir uma mensagem fora de contexto. Ele pensou, ele dará ordem a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Aí Jesus vem e responde, também está escrito, já que você usou a palavra, eu vou te usar a palavra também. Não ponha o Senhor à prova, o seu Deus. Porque ele tirou. Porque aqui, os anjos, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, com as suas mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra em alguma pedra. Mas aos que o temem. Ele não leu o versículo inteiro. Isso aqui é para quem teme a Deus. E quem teme a Deus não vai brincar com Deus. Quem teme a Deus não vai fazer algo sem propósito. Quem teme a Deus não vai fazer algo desalinhado. Ele não vai se aventurar. Ele não vai se arriscar sem ter uma palavra, porque a palavra é a nossa rede de proteção. Tem coisas que estão totalmente desalinhadas de Deus. Totalmente. Preste atenção, isso aqui é mandar você fazer uma coisa bagunçada. Desalinhada é um negócio que está bagunçado. Quando a gente fala um negócio desalinhado, é um negócio bagunçado, é um negócio que não é compatível com Deus. Quando você pega o caráter de Deus, você sabe que Deus não trabalha assim. Deus não mente, Deus não engana, Deus não vai trapacear. Deus não vai enganar pessoas, Ele não vai tirar de uma pessoa. Deus é justo. Ele nos ensina sobre justiça, honestidade. Então, nós pregamos a semana passada sobre a natureza de Deus, a natureza convertida. Quando você tem a natureza de Deus, vai sair de você a natureza de Deus. Quando você não tem a natureza de Deus, vai sair de você a natureza adâmica. E não a natureza de Cristo. Vai sair o velho homem.
mentiroso, enganador, que vai trapacear, que tem um padrão, porque a sua natureza não mudou. Então, a maneira dele resolver as coisas é sempre com base naquele padrão. Então, ele está mal, ele cede para a carne dele. Ele tem um problema, ele vai tentar resolver de forma desalinhada de Deus, bagunçada. Quando você chega perto, está tudo bagunçado. Porque tudo que você faz desalinhado de Deus é bagunçado. Você já viu gente que a vida dele está inteira bagunçada? Você chega perto, a vida financeira dele é um caos, a família dele é um caos. E por que está tudo um caos? Mesmo ele frequentando a igreja. Porque ele não acredita no que está sendo pregado e ele não passa nos testes, nas tentações. Toda vez que ele é testado, ele é reprovado. Ele resolve a vida dele pela necessidade, ele sai em busca de transformar as pedras em pães. E aí ele faz qualquer coisa por isso. Ele se atira. Ele se joga de forma imprudente para ver no que vai dar. Se vai ter alguma proteção. Vamos ver. É por isso que alguns acabam se arrebentando. Porque eles vão arriscando loucamente e vão arrebentando com a vida. E aí o Senhor responde. Também está escrito, não põe o Senhor à prova, o seu Deus. Você está botando Deus à prova. Porque uma coisa é você botar Deus à prova alinhado com Ele, outra coisa é botar Deus à prova desalinhado dele. Não faz sentido. Deus está na ordem, Deus está na justiça, Deus está no alinhamento. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, se você vive desalinhado de Deus, como é que você pode dizer que está andando com Deus? Depois o diabo levou a um monte muito alto. Não é isso que o diabo faz? E ultimamente está super fácil, né? Pela internet, vídeos e mídias sociais, você pode ver, nossa, olha. E ele vai te mostrando. E ele vai mexendo com as suas emoções. Então, ele levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. O diabo, ele vai sempre fazer ofertas. Se você fizer isso, você vai ter isso. Isso aqui é o verdadeiro jogo de azar. As pessoas, elas entram, por que elas se tornam viciadas em jogos, na jogatina? Porque elas acreditam no absurdo, na mentira, no engano, que elas vão ganhar. Elas vão jogar isso aqui e elas vão ter esse resultado. Elas vão ter esse resultado. Então, elas jogam e, não, eu perdi da outra vez, mas eu não vou perder mais, não. Eu vou ter esse resultado. Agora eu vou ganhar, agora eu vou ganhar, agora eu vou ganhar. Elas só estão perdendo, agora eu vou ganhar. Exatamente, me adora. Só mais essa vez. Me adora. O que é adorar Satanás? É você se render a ele. É você se render a ele. Gente, não tem adoração desalinhada da vida. Caim foi um adorador. Ele foi lá, achou que ele podia adorar, oferecendo o resto para Deus, mas a vida dele estava alinhada? Não estava, gente.
Estava totalmente desalinhada. A Bíblia fala ainda em Isaías, esse povo, seus lábios me louvam, mas o coração está longe. Quer dizer, esse povo até me louva, mas a vida está desalinhada. Não tem o verdadeiro, o Senhor procura os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. É aqui, ó, espírito e em verdade. Você vê verdade aqui. Esposo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Eu sei levantar a mãozinha, eu sei fazer isso aqui, mas eu não vivo, não tem prática. Não tem prática. Se não tem prática, não tem a verdadeira adoração. É só uma bobagem. É só um grande engano. E tem gente que vive desse jeito, à base de engano. É em espírito e em verdade. É espírito, é um negócio que vem lá do profundo. Não é adoração almática. É adoração do espírito. E em verdade, você vê a vida dessa pessoa alinhada com o que ela está fazendo. Tem verdade nisso. E alguns se curvam rapidinho diante do diabo, das ofertas dele. Ó, eu te dou tudo isso aqui. Ó, você pode ter isso aqui, se você me adorar. Então, eu faço a vontade do diabo para ter algo que ele me ofereceu, ele me ofertou. Eu quero ter aquilo lá. Você não vê que tem gente que faz qualquer coisa para ter? Elas mentem, elas roubam, elas traem, elas jogam tudo, elas perdem a credibilidade, a confiança, elas jogam tudo fora para ter. Tudo que elas fazem é para ter. E quem que está instigando? O diabo. Me adora, se curva diante de mim, e eu vou te dar isso aqui. Se você me adorar, eu vou dar tudo isso aqui. E ainda tem em um dos evangelhos, acho que em Lucas, fala, tudo foi me dado, eu posso dar a você. Adão deu para o diabo, e o diabo agora está tentando convencer Jesus. Eu não falei agora mesmo que só dá para organizar o povo de Deus com base na cruz, tabernáculo no centro, e com base na cruz, que o povo no deserto era organizado em forma de cruz, vindo primeiro Judá, que era a maior tribo, a tribo da adoração. Nada na Bíblia está por acaso. Absolutamente. O que o diabo estava lutando para fazer aqui é, você, Jesus, não precisa de cruz. Você não precisa de cruz. Não é o que ele vive fazendo com as pessoas? Você não precisa ir pelo caminho certo, negando você, dizendo não para você. Você não tem que suportar isso aqui. Você não tem que passar por isso aqui. Você tem que passar, pula todas as etapas. Onde que isso deu certo, queridos? Meus queridos, a Bíblia, ela não fala que você não vai construir. Ela fala que você pode até construir. Mas se não for pela cruz, se não for em Jesus, vai ser na areia. Você pode ter ido muito longe, mas da noite para o dia aquilo vai cair. Aquilo vai desabar. Acabou, desabou. Da noite para o dia aquilo desaba. Então é um grande engano
você acreditar que, nossa, eu estou indo bem. Pelas vias erradas, parece que eu estou indo bem. Ué, mas quem disse que você não vai construir? Você pode construir. Por que muitos prédios enormes desabam? Por que eles desabaram? Foram construídos, mas construídos de que maneira? Com alicerce fraco. Não investiram no alicerce. O que aconteceu? Chegou um momento que ele não aguentou o peso, caiu. Não aguentou as tempestades. Colocaram uma estrutura, outro dia me mandaram um vídeo de um apartamento que, de uma dessas tempestades, a pressão foi tão grande que estourou a vidraça, estourou tudo, a pessoa morando lá em cima, estourou. Imagina o pânico. A pressão foi tão grande, estourou. Agora, aquilo não foi projetado para aguentar grandes tempestades e pressões. Porque era para estourar? Não. Quem fez aquilo ali, trabalhou o quê? Ou fez rapidamente, colocou material de má qualidade, obviamente de muita, né, má qualidade. E não tinha estrutura para aguentar uma tempestade daquela. Agora, você tem que prever. E a Bíblia fala que quem constrói no Senhor, pode vir a tempestade que for. Vai aguentar. Não tem tempestade que arrebenta a sua vidraça, arrebenta a sua casa, arrebenta a sua vida. Porque você construiu num alicerce seguro. Você passou pela cruz. E algumas pessoas, elas querem construir um financeiro sem cruz, um casamento sem cruz, criar filhos sem cruz, levantar até ministério sem cruz, uma vida com Deus sem cruz. Não tem como ser um adorador igual Caim, tem muitos. Que a vida está desalinhada. Mas os verdadeiros adoradores adoram em espírito, é um negócio que é profundo, não é alma, não é emoção. É vida. E a vida da pessoa está alinhada à sua adoração. Você não escandaliza de ver uma pessoa ali que se movimenta todo, mas na vida é um hipócrita. Ele facilmente se curva e adora Satanás. Porque a adoração, na lei da primeira menção, você encontra o quê? A entrega de Isaac. Então, adoração é entrega. Então, quando você obedece o mal, você está se entregando a uma vontade. E aí, olha só, tudo isto lhe darei. Né? Tudo foi me dado. Eu posso dar a você. Você vê como é fácil, né? Tudo isso foi me dado, eu posso dar a você. É só você me adorar. Tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Essa é a obsessão de Satanás. E quantas pessoas que estão... Mantenha o texto um pouco, ó. Quantas pessoas que estão agora prostradas diante da vontade do mal? E elas entregaram. Elas se entregaram. Porque quando você cede para a vontade dele, você está se rendendo, você está se prostrando. E ele disse, ó, eu lhe darei, ó, ter. Você vai ter isso aqui. Então me obedece, que eu vou te dar. Não é com esse objetivo que as pessoas cedem para o mal? Elas cedem para aquilo que vai destruir com a vida delas, mas elas querem ter.
não é? Ter a atenção de alguém, ter um prazer, ter um dinheiro, ter uma fama, ter alguma coisa. Ele está dizendo aqui, ó, eu dou para você, ó, mostrou, falou, tudo isso eu dou para você. Aí, ó, ele está mexendo a ambição do ter, ó, eu posso dar e você não tem que passar pela cruz. Porque o que se diz muito? Ah, em Deus as coisas demoram demais. Então, porque em Deus demora, ó, demora, né? É a visão. Eu ouço isso, gente diz assim, ah, em Deus demora demais. Então, não é a visão da Sara? 10 anos esperar, está demorando muito. Mas será que já não estava prestes a viver? E aí ela fala, pega minha serva. Opa! Ó eu aqui, ó. Olha o que eu estou fazendo, eu quero ter. Eu estou virando Deus da minha própria vida. Eu estou me rendendo a uma vontade, a uma necessidade. Mas olha que negócio bagunçado, desalinhado. Eu tento criar, levantar a família, formar a família através da minha serva. Eu pego o marido, dou para a serva para gerar, a serva gera, me dá o filho. Aquilo não deu certo antes da barriga da Agar aparecer. Isso está na Bíblia. Por quê? Porque era algo bagunçado, desalinhado. E você não vê, ó, eu poderia andar aqui, eu tenho tantas escrituras que eu não sei se eu vou chegar lá, mas eu sinto no meu espírito que eu preciso bater nisso aqui, que aqui está o problema. Jesus respondeu a todas as tentações. E ele respondeu com a palavra. Você vê alguém com um propósito, alguém com identidade, alguém que sabia muito bem onde deveria estar, estava dentro dele, a verdade estava dentro dele. Não, eu não quero o que você pode me dar. Não, eu não vou pelas vias que você está me apresentando. Não, eu não vou resolver minha vida pela necessidade. Não, eu não vou ser um aventureiro na vida e me atirar de forma inconsequente nas coisas, com essa ideia de que no final vai dar tudo certo. Não vai, não. Você vai se esborrachar lá embaixo. Não, mas tudo isso é meu, só me adora, obedeça, cede um pouquinho, ó, se compromete um pouquinho aqui, ó. Não vai ter problema nenhum e você vai poder ter isso aqui. E ele fala, Jesus fala para ele, ó. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor. E adoração é entrega. O seu Deus, e só a Ele preste culto. E culto é cultura. Culto. Culto é adoração. Culto é cultivo. Você está cultivando uma relação com Deus. É cultura. Você tem uma cultura que vai além de tudo isso que te rodeia. É a cultura do reino. Só a Ele preste culto. Só a Ele adore. Você cultiva esse relacionamento. Você absorve essa cultura que vem de algo que é muito maior que você, que é Deus. Não é essa cultura daqui de baixo, é a cultura que vem de cima. Ele, como filho, sabia bem disso. Então, culto é uma adoração sincera, é um cultivo de um relacionamento
é uma cultura que você adquire na sua vida, que vem de algo que é muito maior do que você. Então, você não pega essa coisa pequena, não, eu não vou ceder para a sua cultura, Satanás, para o seu sistema, para ter o que você diz que pode me dar e que você apresenta como valioso. Você viu? Era tão valioso aos olhos de Satanás e ele apresentou para Jesus como tão valioso que valia a pena, na boca de Satanás, Jesus adorá-lo. Não é isso que o diabo faz com as pessoas? Isso vai valer a pena. Faz isso. Se compromete, porque vai valer a pena. Vai. A mesma coisa ele faz hoje com as pessoas. Isso não mudou. Só que as pessoas não respondem como Jesus respondeu. E é por isso que elas se metem em problemas. É sempre as ofertas do mal, sempre serão para beneficiar você, teoricamente, fora do propósito, fora da cruz. Quer dizer, você não tem que passar por esse sacrifício, você não tem que sacrificar, você não tem que dizer não. Sempre vai ser assim. Você não tem que ir para a cruz. Nós podemos resolver tudo aqui, ó. Você pode transformar pedras em pães, você pode fazer as maiores loucuras, se aventurar e vai dar tudo certo. Se você me adorar, eu dou tudo para você sem cruz. Todas as nações, todos os reinos, todo o poder que você quer, eu dou a você, eu dou esse prazer. Eu dou, ele está apresentando para Jesus um prazer sem cruz, uma glória sem cruz, uma riqueza sem cruz. Ocupar um lugar, ter um lugar sem cruz. Não é isso que o diabo está oferecendo para as pessoas? O tempo todo. Uma vida hedonista. Uma vida baseada na cultura deste mundo, onde você é o Deus da sua própria vida, você é o Senhor da sua própria vida. E você sai traindo tudo para agradar a si mesmo. E aquela necessidade sentimental, aquela necessidade financeira, é aquela necessidade que você tem no momento, é um risco, está todo mundo fazendo, eu vou para lá, se eu fizer isso aqui, mas é errado, mas você vai ter isso aqui. Mas é errado, mas você vai viver isso aqui. Não é o que você vê o tempo todo, gente te oferecendo, são propagandas, são chamadas e chamadas, tentações e tentações, aqui na sua mão, na palma da sua mão. O tempo todo. E será que estamos respondendo, está escrito? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Deus está falando? Qual é a palavra? Tem uma palavra para isso aqui. Eu vou usar essa palavra. Qual é a resposta que eu tenho que dar? O mal não está mandando você. Quantas vezes eu vejo gente fazendo as maiores loucuras, mas no final vamos ver no que dá. Deus vai dar tudo certo, e alguns estão se arrebentando. Quantos que estão adorando o mal para ter alguma coisa, estão se comprometendo seriamente. Por quê?
porque querem ter alguma coisa. Fazem dívidas, mentem, enganam, lesam pessoas. Onde está a palavra? Para onde está indo esses quilos e quilos, ou melhor, toneladas de mensagens que alguns já receberam? Atendimentos, conselhos, orientações, para onde foram? Todas as direções dadas pelo Espírito, para que você construa uma vida sólida, na rocha. Alguns não estão, por acaso, numa condição ruim. É porque todas as decisões são bagunçadas, são desalinhadas, são com base na natureza de Adão, nunca passam nos testes. Não estão dispostos a irem para a cruz. Eu vou fazer do jeito de Deus. Está escrito. Eu vou ficar com a palavra. É a palavra. Mas ignoram tudo. Ignoram as chamadas, ignoram as mensagens, ignoram os conselhos, ignoram as direções, ignoram aquela palavra que vem repetidas vezes, mostrando o seu problema é um problema interno, não são os seus problemas que estão causando esses danos. É o seu caráter, essa falta de mudança interna, esse padrão desalinhado de Deus. É não passar nos testes, no teste da verdade, no teste da honestidade, no teste da integridade, no teste do alinhamento, no teste da renúncia, no teste da cruz. E a pessoa não passa. Ela não acredita ainda no que a Bíblia diz a respeito dela. Quem ela é? Você é filho. Você é amado. Você não é um nada para permitir que Satanás cirande com você desse jeito. E a pessoa fica lá, ele acaba de ouvir a palavra. Ele sai, e como que ele responde? Do mesmo jeito. Toda vez que ele é pressionado, ele responde do mesmo jeito. Ele responde aos problemas, ele responde às dores, ele responde aos sentimentos. Sentimentos. Aí nós temos... Aí não dá para hoje. Precisa de outro culto. Sentimentos, sentimentos. Eu estou sentindo. E ele continua definindo a vida dele pelo que ele está sentindo, pela covardia dele, pela fome por algo, pela necessidade, pelo problema. É sempre a mesma coisa, ou pelo passado. Gente, o que tem de pessoas que elas não sabem falar, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim. Não, 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 não. Elas não sabem viver sem passado, tudo é passado. Tudo na vida delas gira em torno do passado, do que elas tiveram, do que elas foram, do que elas não foram, do que fizeram, do que não fizeram, e Deus está dizendo aqui, ei, esqueçam que se foi, eu estou fazendo uma coisa nova, deixa isso aí. Não.
Tudo é passado. É o tempo inteiro. A pessoa é viciada. Ela não muda, o disco não vira, a cabeça não renova, o interior não muda. É só falando das mesmas coisas. Não foi o que destruiu também com o primeiro grupo original? Eles só sabiam falar do Egito. Só sabiam falar do Egito. E no Egito, porque no Egito era assim, porque no Egito era assado, porque no Egito é assim, porque naquele tempo, você para e pensa assim, bom, então por que vocês clamaram com tanta força para sair de lá? Eu li na Bíblia, em Êxodo 3, que vocês estavam gemendo. Eu li, hein? Pedindo socorro. E agora? Agora a terra prometida é o Egito? Não foi isso que Corá deixou claro na rebelião? Eles tiveram oportunidade de entrar na terra prometida, não quiseram, e depois, naquela rebelião, esse Moisés não nos colocou em terra prometida nenhuma, nós estávamos muito bem no Egito. Você lê aquilo, você fica assim, não é possível, eu só acredito porque eu estou lendo, e a Bíblia é a verdade, senão eu ia dizer, não, ele não pode ter dito isso, ele disse. Às vezes você encontra pessoas falando coisas que você pensa assim, ele não disse isso, disse. Não, eu ouvi errado. Não, ele falou sim, é verdade. Ele teve a coragem de falar isso sim. Quando você não tem o caráter de Deus, quando não entra e muda aqui dentro, meu querido, você vive uma vida tão pequena, flutuante, insegura, bagunçada, indo e vindo. Você nunca constrói algo na rocha. Não é por acaso que o Senhor mandou Abraão sair de onde ele estava. Porque enquanto você não sai de um lugar, de um padrão, às vezes tem que sair geograficamente. Você tem que sair emocionalmente, geograficamente, espiritualmente. Tem que sair de tudo. É uma mudança total. Senão não rompe. Não sai do padrão. Você vive ali, naquele padrão, tendo aquele comportamento repetitivo. Tem que sair. Tem que deixar o passado. Tem que se encher de Deus, tem que acreditar na verdade. Tem que encontrar a sua identidade. Identidade é quem você é. É quem você é. Quem você é. Você não é o que alguém diz que você é. Você não é o que seus pais disseram que você é. Você não é o que o mundo diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Você tem que ouvir, ler e declarar aquilo que Deus fala a seu respeito. Você não é um pobre coitado. Você não é um incapaz. Você não é uma pessoa pequena. Você não é um nada, como muitos tentam fazer com que a pessoa acredite. Você tem que acreditar na verdade a seu respeito. Porque o que foi colocado dentro de nós só vai sair se eu decidir acreditar. Você pode viver uma vida inteira com seus tesouros escondidos e nunca revelados, porque você não deu lugar, você não acredita. A insegurança não deixou, o orgulho não deixou, uma crença totalmente desalinhada da verdade não permitiu.
É muito duro para mim quando eu vejo uma pessoa que nitidamente ela crê errado. Ela não crê na verdade. O comportamento dela mostra isso. O que ela fala, você conversa com a pessoa não tem algo novo para te oferecer. Ela vai falar sempre das mesmas coisas, é do que ela viveu e está sentindo. Viveu, está sentindo, viveu, está sentindo. Essa é a mesma coisa. Se você senta com ela vai falar a mesma coisa, o que ela viveu e o que ela está sentindo. É porque a minha vida, porque no passado, porque eu vivi isso, eu vivi aquilo, e o que eu estou sentindo. Sentindo. E você quer saber, mas no que você crê. Mas no que você crê. Você crê de tal maneira que você usa a palavra, você tem a palavra na ponta da língua, onde você pode dizer, está escrito. E eu vou ficar com o que está escrito. Está escrito. Eu vou ficar com o que está escrito. Eu sei o que está escrito. Não é o que você está dizendo, Satanás. Não é a minha necessidade, Satanás. Não é nem a tentação de ter o que você, a vontade de ter o que você está me oferecendo. É o que eu sei que vai definir a minha vida. É o que eu sei, o que está escrito, que vai conduzir a minha vida. Eu estou fundamentado em algo certo, na rocha, em algo seguro, essa é a palavra que eu estou buscando, seguro, não em fantasias. Eu não estou aqui para me iludir com fantasias, para brincar com a minha vida e ser um aventureiro. Não. Eu estou num lugar seguro. E eu não vou sair desse lugar seguro. Não, mas é a cruz, você não tem que ir pela cruz. Não, eu tenho que ir pela cruz. Só dá para organizar a vida com base na cruz. Só dá para construir uma vida sólida com base na cruz. Você renuncia pelo Senhor. Você diz não pelo Senhor. Você supera os sentimentos, as dores internas, porque você acredita, não, eu não fui criado para viver assim, para crer assim, para ceder para isso aqui, não é mentira. É tão forte isso que você diz para você mesmo, esse sentimento é traiçoeiro, é uma mentira, eu não sou o que eu estou sentindo. Eu não sou isso aqui que eu estou pensando. Você passa a pensar no que você está pensando e você responde, não. O que eu estou pensando não é verdade, não. O que eu estou sentindo não é verdade. O sentimento é real, mas ele é mentiroso. Eu não estou dizendo que eu não estou sentindo, eu estou sentindo, mas esse sentimento não corresponde à verdade. Portanto, eu não vou ceder para isso aqui. Eu não vou definir a minha vida porque o meu estômago está roncando, porque a minha conta está no vermelho, porque está todo mundo contra mim. Eu não vou definir a minha vida porque parece que eu posso resolver tudo de uma vez, me aventurando ou, ainda pior, me vendendo. Sendo um adorador das minhas próprias vontades, fazendo o que Satanás quer que eu faça. Porque eu quero resolver os meus problemas, porque eu quero ter, e eu não quero passar por processo, eu não quero passar pela cruz. Então eu vou, é só agora. Se você me adorar, só agora. Só agora. Tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Só essa vez.
Não é isso que o diabo diz? Eu vi gente destruir com a vida, perder a família. Só essa vez. Tenha só essa aventura, só essa vez. Engana, só essa vez. Só essa vez, só um pouquinho. Escuta, o negócio é ilícito, mas é só essa vez, você vai resolver sua vida, vai embora. Aí você se lembra de quem? Do Abraão, de mãos levantadas, na proposta do rei de Sodoma. Eu não quero uma mínima coisa. O que é uma correia? O que é um cadarço? Não é nada, né? Não é nada. Eu não quero nem isso. De mãos levantadas ao Senhor Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão, uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abraão. Eu não quero nada seu. Nada. A proposta é tentadora. Fica, me dê as pessoas e fica com os bens. Não. Nossa, olha o quanto que isso aqui vai acelerar a sua vida. Tem coisa que vem com essa proposta de acelerar nossos ganhos, acelerar nossa vida, acelerar nossos resultados e vai resolver. Mas aí, eu resolvo isso aqui e depois eu não faço mais. Mentira! Mentira! Você entrou no erro, Satanás, ele te amarra, ele te escraviza. Você fez o que ele queria. Você o adorou, você se curvou diante da proposta dele, do chamado dele. Você acha que você abre uma porta para o mal e ele vai ficar só naquele quadradinho ali? Satanás mata, rouba e destrói. O trabalho dele é roubar as pessoas, roubar o futuro delas, o chamado delas. Ele quer destruir com tudo. Ele quer matar. Matar um futuro promissor, um destino maravilhoso, estragar com tudo. A resposta para nós. Eu tenho o N, eu não saí da segunda página. Teria muito mais que dizer. Nós estamos em novembro. O ano não acabou. E algumas pessoas, se não entenderem isso aqui, elas não vão terminar só o ano decadentes e frustradas. Elas vão entrar no ano novo sem perspectiva. Aí eu volto. Que triste. O primeiro grupo tinha promessa, mas terminou no deserto. Será que alguns vão aceitar isso? Ter a promessa, mas terminar no deserto? Porque nunca param para dar a resposta certa, a resposta de fé, uma resposta de temor, uma resposta de alinhamento. Uma resposta da verdadeira adoração, que é renúncia, que é entrega, que é não. Eu vou passar pela cruz, eu vou passar pelo processo. Não, eu não vou buscar um atalho. Não, eu não vou buscar esses atalhos que são apresentados pelo mal. Não. Tem coisas que você vê claramente que estão bagunçadas.
Às vezes a gente vê gente entrando em relacionamento, você vê claramente que aquilo é bagunça. Aquilo é bagunça, aquilo vai dar errado. Esses dias mesmo eu me dei um aperto no coração em relação a alguém que eu gosto muito. Mas você não define a vida das pessoas. Do nada a pessoa diz que está casando, que vai arrumar e que vai. E eu pedi uma palavra, eu fiquei tão assim preocupada, do nada em ouvir aquilo, que eu pedi uma palavra, a palavra do Senhor contou tudo. Ela está se metendo numa fria. Eu não suportei, eu fiz um áudio. Eu falei, não, eu não terei o sangue nem o futuro dessa moça nas minhas mãos. Dei a palavra para ela, falei direitinho. Provavelmente, ela vai seguir pela emoção. Eu acredito. Ela tomou decisões na emoção, ela não buscou orientação e ela vai na emoção. Ela já foi outras vezes na emoção, ela é um padrão. É um padrão dela e eu gosto muito dela. Talvez ela está me ouvindo, seria muito bom que ela estivesse me ouvindo agora. Ficaria feliz. Porque se ela ainda não entrou nisso, que ela mudasse. Mas o que acontece? A pessoa fica cega, ela acredita no que ela quer acreditar. E ela vai à base do quê? Sentimentos. Sentimentos. Então, eu decido a minha vida pelo sentimento. Eu estou apaixonada, eu estou não sei o quê, e foi me vendido algo. Eu vou na base do sentimento. E aí eu decido aquele negócio, sabe? Onde está mudando toda a minha vida, tudo que eu aprendi uma vida inteira, tudo. De repente, eu mudo tudo, porque eu tenho sentimentos. Eu ignoro toda a razão, toda a clareza que a palavra me dá, mas eu não quero ver. Eu vou resolver a minha vida com base no que eu estou sentindo agora. Eu estou com fome agora. Então, eu transformo as minhas pedras em pães. Ou eu acredito na loucura de que eu vou me atirar, eu vou ser tão imprudente, eu estou indo numa coisa bagunçada, mas o Senhor vai me defender, Ele vai me proteger. Não vai. Não vai. É pegar um problema que eu poderia evitar. E a gente está de fora, está vendo, a palavra está falando. Mas a pessoa, ela vai assim, ela arrisca com a vida, ela joga, ela faz roleta russa com a vida. Naquela ideia de que, não, eu vou escapar. Quando você tem uma palavra de Deus, não, você não vai escapar. Então, você precisa mexer na essência. Você precisa acreditar na verdade. É uma mudança de natureza. Você precisa parar e observar o padrão. Se ele está desalinhado de Deus, se ele é desalinhado de Deus, você tem que parar e dizer assim, chega. Eu vou pagar o preço em Deus. Eu vou pelo caminho da cruz. Só dá para organizar minha vida com base na cruz. Você quer uma vida organizada? É cruz. Você passa pela cruz. Tem renúncia, tem sacrifício, tem dor, mas tem solidez. Aleluia. Coloque-se em pé, por gentileza. Outra hora concluímos esta mensagem. Creio que para hoje o Espírito Santo leva cada um a parar e ir para a tentação no deserto. Será que nós estamos dando a resposta certa? Será que nós estamos respondendo com a palavra? A nossa resposta tem sido com base na palavra, no que é certo. É difícil.
mas é o que é certo. É doloroso, mas é o que é seguro. Eu vou ter que fazer um caminho mais longo, mas é o caminho que o Senhor colocou diante de mim. Lembra que Jael, quando saiu, tinha um caminho mais curto, mas Deus escolheu o mais longo? Então levanta, ouça a voz do Espírito. Você está respondendo com a palavra está escrito. Está escrito. Será que é assim que nós temos resolvido a nossa vida? Com essa frase? Está escrito. Peraí. Deixa eu ver o que está escrito. Peraí. Não, Satanás, está escrito. Não, instrumento de Satanás, está escrito. Sentimento, está escrito. Tentação, está escrito. Pressão, está escrito. Está escrito. Eu fico com o que está escrito. Como que eu vou conduzir minha vida? Com base no que está escrito. Como que eu conduzo família? Com base no que está escrito, com a Bíblia na mão. Como que eu conduzo minhas finanças? Com base no que está escrito. Como é que você vai conduzir a vida? Tem gente que fala assim, eu não sei o que fazer. Não. Vou te garantir, a maioria, por experiência, tá? Não queria. Porque saber, sabia. É muito comum, quando você dá uma pressão mesmo ali, peraí, você não sabe o que fazer ou você não quer? Você não sabe ou você não quer? Você nunca ouviu falar? Isso. Mas então você sabe. Você sabe que é o caminho da fidelidade, do perdão, da renúncia. Ficar sozinho às vezes. Renunciar a você mesmo, suas vontades, seus desejos, seus prazeres. Por quê? Porque está escrito. Não é assim que se lida nos negócios. Não é assim que se lida na família. Não é assim que conduz uma família. Não é assim que conduz filho. Não é assim que eu vou conseguir obter tudo de Deus. Por quê? Porque está escrito. Está escrito. Não, você não tem que ficar... não vai para a cruz, não. Me adore e você vai ter o que você quiser. Faz o que eu estou mandando você fazer. E você vai ter esse resultado. Não. O que a Bíblia diz? Porque conselhos vêm muitos. E às vezes o diabo ele chega, ele te dá uma ideia, ele traz algo para você que parece assim perfeito. Mas aquilo não tem uma base bíblica, aquilo não tem um fundamento sólido, aquilo não é seguro. Não deixa o mal roubar a sua vida. Fica com o que está escrito. Eu comecei dizendo para você que Jesus foi tentado no início exatamente pelo que ele venceu no final. O diabo tentou, ele disse não, e no final, naquela cruz, ele derrotou Satanás para sempre.
Você tem que lembrar que o diabo foi derrotado para sempre. Então você só cede para ele se você quiser. Porque ele já foi derrotado. Digo, o diabo já foi derrotado na cruz. Isso aí. Se você for pelo que está escrito, se você for pelas vias certas, você está indo pelo caminho da vitória. Porque o mal já foi derrotado. Você não tem que dizer sim para ele. Você não tem que dizer sim para um pensamento, para um sentimento, para uma situação, para um momento. Você tem que dizer sim para a palavra. Jesus já triunfou sobre o mal. E quando ele triunfou sobre o mal, todos nós que cremos nele, triunfamos sobre o mal. O mal já foi derrotado naquela cruz. Ele foi vencido. Agora, ele continua tentando, mas ele já foi derrotado. Se você acredita na verdade, responde com a verdade, você vive o resultado. Você vive a vitória. Ele vai tentar mostrar para você que trilhar esse caminho de obediência é um caminho mais longo e difícil. E o Senhor está dizendo, não, é o caminho seguro, é o caminho em que você triunfa sobre ele, porque ele já foi derrotado. Mas se você for pela via dele, você está fazendo o que Adão fez. Se você vai por Jesus, você está tomando o caminho do segundo Adão, daquele que venceu. Ele venceu. Ele venceu as obras de Satanás. Ele pegou de volta o que Adão deu para ele, deu para o diabo. O segundo Adão tomou de volta o que o primeiro Adão deu para Satanás. Todo o poder, a glória, a autoridade, domínio, governa, domina Satanás. O Adão deu, entregou tudo para ele. O homem recebeu tudo, ele entregou para o mal. Quando ele desobedeceu a Deus. Aí Jesus vem e resgata isso. Resgata isso. E nos devolve aquilo que Adão entregou para o diabo. O poder de triunfar sobre o mal, o poder de governar, de dominar. Ou seja, aquilo que nós encontramos no início da Bíblia, que Adão entregou para o diabo, Jesus resgatou e nos deu de volta. Quando você acredita nisso, acabou, você sabe que você não tem que ceder para ele. Você tem poder, você governa, você domina, você tem autoridade. Você tem o poder de Deus na sua vida. Você foi resgatado. Você em Jesus tem o poder de triunfar todos os dias sobre as obras do mal, porque Jesus já triunfou. Ele disse, eu venci o mundo. Eu venci as obras do mal. Então eu lanço mão do que está escrito. Eu fui abençoado. Eu possuo todas as bênçãos. Eu estou assentado nos lugares celestiais. Queridos, quando a gente acredita na verdade, não, eu não sou essa petequinha, essa coisinha frágil, que tem que ceder para cada sentimentozinho, para cada coisinha. Não.
Eu sou uma autoridade, o Senhor nos deu poder e autoridade. Ele falou, um sim na terra é um sim no céu. O que eu ligo na terra é ligado no céu. O que nós concordamos aqui na terra, aquilo acontece. Meu Deus, isso é Bíblia, não é Cléo, não é, é Bíblia, acredita na verdade. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo coopera para o nosso bem. Se Ele entregou o seu Filho, o que mais nos negará? Vai pegando a palavra. Eu posso ficar aqui citando horas e horas de escrituras para você, que mostram que nós temos tudo a nosso favor. Nós somos livres em Jesus, nós temos poder, nós temos autoridade, nós estamos no governo, nós triunfamos através de Jesus sobre o mal. Você não tem que viver essa vida rasteira, pequena. Você morreu para o pecado. O pecado não tem mais poder sobre você. Não é o que está escrito? Então por que não acredita nisso? Que vergonha! Alguns cedem para qualquer tentaçãozinha e se sujam e vivem aí, rastejando. Porque não passam em testes mínimos. Que fraqueza é essa? Você vai mesmo aceitar? Preste atenção, algumas pessoas vão aceitar uma fraqueza como essa. Alguns vão aceitar uma vida pequena, covarde, eu vejo gente talentosíssima, igual Saul. Treinado, capacitado, mas vive uma vida rasteira, pequena. Por quê? Porque só acredita em mentiras. E aí age com miséria, covardia, sentimentos. Eu não preciso pregar sobre Saul para você. Todo mundo sabe sobre as misérias do Saul, a fraqueza dele, o que ele fez com a vida dele. Ele nunca triunfou. Porque ele só acreditou em mentiras. E perdeu o destino dele. O grupo original perdeu o destino. Gente que tinha promessa. Morreram sem vivê-la plenamente. Porque cederam para as mentiras de Satanás. Não aceito isso não, em nome de Jesus. Isso para mim é muito triste. Você não está aqui para viver uma vida pequena e você tem que acreditar nisso. Isso não é a Cléo que está falando. É Bíblia. Está escrito. E quando você se levanta e diz, está escrito, eu não sou isso aqui. Eu não vou viver isso aqui. Eu não vou viver essa vida pequena e rasteira, porque eu não sei responder com a verdade. E eu acabo me jogando na mentira e sendo arrastado como um nada por Satanás. Não. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor e recebemos poder para vivermos uma vida plena e poderosa. Levanta agora. E de agora em diante, você vai sair com essa mensagem. Eu vou responder, está escrito. Em Jesus eu já triunfei sobre o mal.
Em Jesus eu já triunfei sobre o mal. E o mal que ainda teve poder sobre mim não terá mais. O que ainda tinha controle sobre mim não terá mais. O que ainda me controlava não me controla mais. Que me guiava não me guia mais. Que me puxava não me puxa mais. Que tinha poder sobre mim não tem mais. Em nome de Jesus. Levanta. Sem direito em Deus, e se posiciona com autoridade. Porque eu vejo gente que um pouco que Deus levanta, elas vêm e sabotam com a vida, porque não são capazes de dizer, está escrito, você não vai me guiar, você não me domina, você não me controla, você não vai desgraçar com a minha vida. Acabou, está escrito, não! Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu fico com a palavra, eu escolho a palavra, eu já decidi, eu fico com o que está escrito. Eu fico com o que está escrito. Com seus olhos fechados, repita isso. Eu fico com o que está escrito. Aleluia. Aleluia. Se afaste, Satanás, porque só a Deus adorarei. Aleluia. Se afaste, Satanás. Porque não porei Deus à prova. Eu não vou estar desalinhado dele e arriscar loucamente, não. Acabou. Eu não aceito mais uma vida desalinhada, bagunçada. A partir de hoje, eu passarei nestes testes. Eu responderei, está escrito. Venha até nós, Senhor. Venha com poder. Venha com poder, Senhor. Venha com poder. Vai tomando o teu povo aqui agora. Vai libertando, vai curando, vai restaurando. Vai entrando agora, Espírito Santo. Muda a natureza. Mexe no caráter. Traz libertação para esta alma, para esta mente, para este coração. Liberta este homem interior. Tira a cegueira, arranca essa fraqueza agora, arranca esse domínio agora. Ó Deus, venha com poder, levanta o teu povo, reveste de força, levanta, cobre com teu sangue, liberta agora. Eu digo, seja livre agora, em nome de Jesus. Que a vergonha, a incredulidade sejam arrancadas de você. O domínio maligno seja arrancado de você. O descrédito, a falta de credibilidade, confiança, a vergonha, a humilhação, essa fraqueza, saia em nome de Jesus. Domínio maligno sobre a mente, as emoções dela, eu repreendo agora, em nome de Jesus, e eu declaro agora, seja livre em nome de Jesus. Seja curado do passado, seja liberto do passado, seja restaurado, seja completamente liberto dessas emoções negativas. Tenha sua alma curada, o seu espírito restaurado, a sua vida restaurada. Seja levantado por Deus agora. Seja completamente restaurado pelo Senhor, coberto com o sangue dele. Liberto. Seja abençoado agora. Que as mentiras do mal caiam por terra. Todo engano,
toda crença demoníaca, tudo que aprisionava você, eu derroto agora, em nome de Jesus, e digo que você tem a identidade de Cristo, você sabe quem é, você tem poder, autoridade, força, levanta, você é filho, é filha, há poder na sua vida, receba vida, poder, faça uso da autoridade, está escrito, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Queima o teu povo agora, meu Deus! Queima! Queima a igreja! Reveste de força! Reveste de poder! Traga poder e libertação agora! Seja livre! Cada pessoa que aqui está, seja livre em nome de Jesus. Seja tomada pelo poder de Deus. A partir de hoje, você vai responder, está escrito. Você acredita na verdade a respeito da sua vida. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Está escrito. Está escrito. Você não é essa pessoa pequena, rasteira, que cede para qualquer sentimentozinho e fraqueza que bate. Você é cheio do Espírito Santo, é uma autoridade, tem poder e autoridade. A vida flui em você. E de você. Eu abençoo a igreja, Senhor. Eu abençoo o teu povo. E que cada um esteja sendo revestido de poder e força. Que um manto que traz renovo esteja cobrindo o teu povo. Que mentes tenham sido libertas e corações livres, curados. Que a convicção de quem ela é, do que está escrito, governe a vida dela. Que ela saia daqui com tanta força, com tanta convicção, que nada a fará se curvar de novo. Ela não voltará ao mesmo lugar. Ela tem a natureza do Senhor, o caráter do Senhor. Ela tem a mente do Senhor. Ela fala como o Senhor, ela vive como o Senhor. Que ela passe por um batismo de visão, um batismo de coragem, um batismo de consciência, um batismo de discernimento. E que ela faça uso da autoridade que o Senhor nos deu. Que ela nunca mais volte ao mesmo lugar. Vamos, toma essa decisão aqui agora. Agora é com você. Antes de eu encerrar. Você vai se levantar aqui. Você não vai mais usar como desculpa nada. Se você tinha alguma carência ou alguma rejeição, busca cura agora. E o Espírito está aqui para te curar. Não. Você agora tem um Pai eterno. Se você sofreu decepções, seja com seu pai ou com a sua mãe, receba cura agora. Isso não vai mais ter poder sobre você. Se você sofreu com dores terríveis no passado, você está deixando isso lá atrás. Isso vai ficar no passado. Isso não vai mais te acompanhar. Se por muito tempo você foi visto como uma pessoa fraca, sem credibilidade, sem força, porque sempre cai nos mesmos erros e cede às mesmas coisas, você vai se levantar agora, endireita a sua cabeça, seu ombro, se levanta com força e poder. Você vai deixar claro para o mundo espiritual, eu não volto lá, isso não vai destruir com a minha vida, acabou, eu estou liberto, eu vou construir na rocha a minha vida, o mal não se sustenta, eu não vou mais pelas vias erradas, eu estou me levantando e eu vou viver com convicção de fé,
vou responder com a palavra, e eu vou construir uma vida digna, e eu vou ser um testemunho do que Deus pode fazer, um testemunho de libertação, um testemunho de cura para homens, mulheres, jovens, famílias. Eu vou ser um testemunho vivo do que Deus pode fazer. Eu estou me levantando agora com a decisão de que eu serei um farol para esta geração, um farol para as próximas gerações. Eu estou me levantando e eu serei um exemplo de cura, de libertação, de restauração, de mudanças, em nome de Jesus. Levanta agora, receba vida, força, poder, seja livre, em nome de Jesus. Seja cheio de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio, tomado pela presença dEle, em nome de Jesus. Dá o nome, aleluia. Vamos, força, da cidade, sobre cada opressão, sobre minha família, declaro o santo nome de Jesus. Teu nome é aleluia. poder, Teu nome é triunfo sobre o mal. Teu nome é triunfo sobre o mal, porque você está triunfando sobre aquilo que escravizava a sua vida. Aleluia. Cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar. Teu nome, Jesus, teu nome é poder, teu nome é cura, a vida traz. Cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar. Agora responda para você mesmo, no que você é tão bom, mas a covardia tem impedido você de revelar suas habilidades e capacidades. Tem algum Saul aqui que é tão bom no arco, na flecha, na funda, usando mão direita e esquerda? Mas a covardia está roubando de você? Você vai sair por aquela porta. E você é treinado aqui. Você vem para o culto para ser treinado. A palavra treina o exército de Deus. Você é um soldado. Você faz parte do exército de Cristo. A igreja do Senhor é um exército forte. Não é uma coisinha fraquinha. É um exército forte. Você está sendo treinado para sair e mostrar a que veio, em nome de Jesus. Levante-se e ocupe o seu lugar. Levante-se e ocupe o seu lugar. Levante-se e ocupe o seu lugar. Ajuda o teu povo, Senhor, a se levantar e ocupar o lugar que pertence a cada um. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo e eu declaro, em nome de Jesus, que nenhuma pessoa sai da mesma forma, no mesmo lugar, com a mesma visão, com o mesmo espírito, mas que sai daqui um povo transformado, um povo forte, corajoso, um povo que não se rende, um povo que não se curva, um povo que ocupa o seu lugar, um povo que acredita na verdade e faz uso dela.
Eu abençoo a tua igreja, Senhor. E eu creio em resultados assombrosos, em testemunhos incríveis, para a glória do teu nome. Obrigada por tudo. Louvado seja o teu nome. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.